Não, tranquilo. Já estamos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Penúltimo vídeo da série sobre os 5 dedos do Evangelho. A gente já passou por aqui com a criação, o pecado e a queda, o julgamento, e agora a gente está na cruz. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. A cruz de Cristo, ela serviu para que a gente fosse curado. O profeta Isaías fala que pelas pisaduras de Cristo, os nossos pecados foram sarados. Cara, a gente aprendeu até agora que a gente foi destituído da glória. A gente entendeu até agora como o mundo foi criado, por que foi criado. A gente entendeu que o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. A gente entendeu que haverá um grande julgamento. E agora a gente vai aprender sobre a cruz de Cristo. O que cura mais, a cruz ou a mesa? Cara, não existe mesa sem cruz, né? Na verdade, a mesa nos faz entender a cruz, né? Eu vi com o pastor, acho que eu não esqueci o nome dele agora. Mas é um pastor muito bravo, se eu lembrar depois eu falo pra você colocar na edição. O pastor Jean? Não, o pastor Jean também é bravo, mas é outro pastor. Mas ele fala uma coisa muito louca, tipo assim... Abraço, pastor Jean. Um abraço, pastor Jean. Coloca a gente no banco. Senhor, cara. Mas, tipo assim, eles falam uma coisa muito legal. Quando Jesus foi pra cruz, antes dele ir pra cruz, ele teve a ceia, teve a mesa, né? Aí ele foi pra cruz, aconteceu... Depois nós vamos falar mais da cruz, mas eu quero dar esse ponto aqui, que ele foi pra cruz, ele foi crucificado, depois ele voltou. E teve quem não entendeu a cruz. Teve discípulos que não entenderam a cruz, teve pessoas que não entenderam a cruz. E o que ele fez? Ele voltou em Emaús, voltaram a ter um ambiente de mesa. Quando ele partiu o pão na mesa de novo, os olhos abriram e eles voltaram a entender. Isso vai nos falar muita coisa. A cruz e a mesa existem juntas. Assim, não vale a pena ter cruz se não tem reconciliação. E onde é que tem reconciliação? Na mesa. Não vale a pena ter mesa se não tem cruz, porque a reconciliação só vem pelo sangue que é entregue, pelo corpo que é dado. Então, a cruz e a mesa são coadjuvantes. Isso, precisa dos dois. Mas a cruz, ela tem o propósito finito nela mesma. Exato, claro. Ela é suficiente. Ela né? é autossuficiente. A mesa é pra gente. É pra gente. Não é pra Cristo. É pra gente. E a cruz, cara, é o que eu tava explicando agora, a gente tava conversando aqui, e eu tava falando sobre o processo até a cruz é tão importante quanto a cruz em si. Jesus, ele tá vivendo um pico de ansiedade extremo. E a gente entende que a cruz, ela começa muito antes daquele momento fadídico lá em cima do Calvário. A cruz, ela começa lá na Páscoa, na última Páscoa, quando Cristo está ceando com os discípulos e Cristo começa a explicar para eles tudo o que iria acontecer. Cristo fala da traição, Cristo fala das pessoas que vão negá-lo, Cristo fala de tudo. E então ele começa a simbolicamente ceiar. Ele toma o primeiro cálice, ele toma o segundo cálice e ele entrega para os discípulos e diz: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança que eu tenho convosco. E ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Faz uma referência ao cordeiro sacrificial que tinha um sangue dele derramado pelo sacrifício do dono dele que limpava o pecado dele. Preste atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho, até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E ali Jesus tem um caminho até o Monte das Oliveiras, da casa que eles estavam tomando vinho, até o Monte das Oliveiras. Nesse caminho ele prediz a negação de Pedro. Ele avança um pouco, curva-se com o rosto no chão e ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Por quê? Porque faltava um cálice da ceia. A gente estava falando da ceia judaica. Faltava um cálice. Qual era o cálice? Sacrifício. A morte do cordeiro. Faltava um cálice. E quem era o cálice? Esse cálice era Jesus. Cara, o que Jesus fala logo antes? Ele fala: não beberei vinho até que eu esteja convosco no reino do meu Pai. Ele era o vinho que ia ser derramado. Ele era o cálice que ia ser quebrado. E contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois volta, os discípulos estão dormindo e ele fala: pô, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem. Ele disse a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação. E
ele deixou pela segunda vez os discípulos e orou novamente. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, já que isso não vai afastar de mim esse cálice, Pai, eu não quero beber ele. Mas que a tua vontade seja feita. Sempre. Sempre a tua vontade seja feita. E ele volta pela segunda vez e os discípulos estão dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Então ele vai orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Afasta de mim esse cálice, Pai, mas se for da tua vontade, permaneça. Em seguida ele volta aos discípulos e diz: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus ele começa a viver todo o trajeto até a cruz. E é um trajeto onde ele é traído, preso, maltratado, açoitado. E lá em Lucas fala que Jesus ele orou pela terceira vez, ele se ajoelha no chão e com mais fervor ainda, a angústia dele era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. A ciência explica que quando a gente está em um nível de extrema ansiedade, a gente começa a suar. E o suor, ele rasga nossa pele como se fosse sangue saindo, a dor que causa. Cara, Jesus estava num pico de ansiedade porque ele entendeu que naquele momento, a partir daquele momento, ele não estava mais com Deus. Aliás, Deus não estava mais com ele. Por quê? Ele errou? Não. Esse é o que pega, né? Cara, Não foi ele que errou. O que Cristo fez de errado? Cristo não fez nada de errado. Cristo não fez nada de errado. Cristo ele se colocou à disposição para morrer pelos nossos pecados. E nele, ele carregaria todos os pecados da humanidade. Só que Deus não podia coabitar com o pecado. Então, Cristo teria que se afastar de Deus, né? Deus teria que se afastar de Cristo. Cristo, que era santo, se tornou impuro para carregar nossos pecados. Só que, pronto, Jesus é levado até o caminho da crucificação. E ele chega naquele momento na cruz e ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E a gente percebe a angústia de Cristo. A Bíblia fala que a morte de Cristo foi uma morte muito dolorosa, porque ele foi açoitado, estava tendo crise de ansiedade, e a cruz ela não te mata, você morre na cruz pelo seu pulmão, porque você está assim e tenta respirar, até um momento que você só morre. Você tem uma morte angustiante. E naquele momento Cristo recebe todos os pecados da humanidade. O filho está morto. Olha que interessante. O que Israel fez quando os filhos dele chegaram até ele e falaram que José estava morto? Rasgou as vestes. O que Davi fez quando chegaram até ele e falaram que o filho dele, Aminon, estava morto? Rasgou as vestes. E o que Deus fez quando o filho dele morreu? Rasgou o véu. Rasgou o véu, cara. Rasgou o véu. Deus rasgou o véu. O filho dele... O que quer dizer rasgar as vestes? Expor a intimidade. Caraca! Acabei de pensar nisso agora. Tchau. Acabou. Crucificando aqui. E então Deus naquele momento fala: o meu filho está morto. O meu filho morreu. Só que... Sabe aquele no final do filme da Marvel que aparece? O Homem de Ferro voltará em tal filme. Nunca mais vai voltar. Ah, nossa. Jesus não morreu na cruz. A morte achou que tinha vencido. A nossa maior esperança é Jesus. Então a nossa esperança morre. Então a morte acha que tinha vencido, o inferno achou que tinha vencido. E se você vê os próprios discípulos, alguns ficaram meio que dispersos porque acabou a esperança. Só que ao terceiro dia... Então Jesus ele morre na cruz. Ele é crucificado, ele é assassinado.
E então o corpo dele é levado onde ele é enrolado, enfaixado, colocado lá. Passa o sábado e chega no domingo. Domingo de manhã, tava lá Maria sentada na frente do túmulo. E ela chega e vê que o túmulo tá com a pedra rolada. E quando ela vai lá dentro ver, não tinha mais nenhum corpo lá dentro. Então ela fica assustada, pensa que tinham roubado o corpo de Cristo. Mal sabia ela. Mal sabia ela Do que tá. do que Até tipo assim. estava acontecendo naquele Era momento. uma loucura o que estava acontecendo. Porque foi lá o anjo falou com ela que ele já não tá aqui, ele tá vivo. E ela vai falar, e ela sai, porque eu imagino o desespero dessas pessoas, né? Como é que tá a cabeça deles aí? Caramba, tipo assim, a esperança deles acabou, aí do nada, caramba, tá vivo. Aí sai correndo, fala pra todo mundo que tá vivo. Só que quem vai acreditar que tá vivo? Tipo assim, isso devia ser uma loucura, esse dia deve ter sido uma loucura. E detalhe, quando Jesus sai do sepulcro, a festa que ele estava usando, ele arruma e deixa em cima. Por quê? O que significava? Quando as pessoas deixavam de comer e elas deixavam ali o pano, é porque elas iriam voltar para terminar o que elas tinham começado. Nossa. Jesus deixou lá o pano porque ele estava voltando para terminar o que ele tinha começado, né, Anderson? Mano. Entendeu? E aí, ele vai pra onde? Emaús. Os discípulos, né? Aí Jesus fala, pô, agora eu vou encontrar meus discípulos. E ele vai até os discípulos que estão no caminho de Emaús. Eu amo essa história. Minha favorita da Bíblia. Assim. E os discípulos simplesmente não reconhecem ele. Não reconhecem. Infelizmente, Jesus chegou. Né? Cara, 3 dias. Assim, eu fico imaginando Jesus, porque Jesus foi lá de uma forma muito sutil, né? Chegou lá e perguntou: o que vocês estão falando aí? Qual a fofoca? Aí, você não tá sabendo o que tá acontecendo, assim. Aí eles andaram. É o que eu falei da ceia, né? Assim, eles só reconheceram Jesus quando eles chegaram em casa e eles fizeram de novo uma ceia. Aí que ele viu, caramba. Aí, por acaso, enquanto ele nos falava, o nosso coração não queimava de amor. Assim. Cara, é incrível, porque a gente tem que fazer essas analogias pra gente. Eles viveram com Jesus e não reconheceram Jesus. A gente não viveu com Jesus presencialmente. E eles ouvindo, vendo, tocando no homem e não entenderam que era Cristo. Porque a mente deles estava onde? Nas coisas que estavam acontecendo. Nossa. E a gente, querendo ou não, a gente vive a mesma coisa aqui, entendeu? Exato. Deus está falando, Cristo está com a gente está pensando na guerra da Rússia. Exato, tipo, existem manifestações de Deus que nós acabamos não vendo, não percebendo, porque nós estamos com a cabeça em muita coisa. É a questão da Maria e Marta, né? Jesus está no ambiente, Jesus está na casa. Escolheu o melhor. Teve uma que escolheu boa parte, ficou lá sentada, ficou lá mexendo. E quem escolheu a boa parte, né? Quem escolheu a boa parte? A gente está escolhendo a boa parte. Caramba. A gente está escolhendo a cruz? Ou a gente está escolhendo viver a cruz? Ou a gente escolhe falar de quem está vivendo a cruz? Exato. Às vezes tem muita postura de Marta e nós não sabemos, né? Porque a Marta, ela reclamou com Jesus, minha irmã não me ajuda, minha irmã está só aí no teu pé. Nós às vezes reclamamos de quem vive assim, né? Nós às vezes queremos ter boca para falar de quem vive. E Jesus fala, a mesma coisa que ele fala para Marta, ele fala para os discípulos. É sério, pá. Fogo. Vocês estão a dormir enquanto eu estou aqui, pronto a ser levado. É igual Marta. Você está mais preocupado em fazer as coisas da casa do que ficar com o Pai. Do que ficar com Cristo. E a gente termina por aqui esse vídeo falando sobre a importância da cruz na nossa vida como cristão. A cruz, ela é o centro de todo o evangelho. É na cruz que o véu é rasgado, é na cruz que famílias são resgatadas, é na cruz que o pecado é vencido, é na cruz que a morte vê o seu fim, é na cruz que o inferno fica vazio, é na cruz que o reino de Deus começa. E é na cruz que eu, o Anderson e você
encontramos a esperança de um futuro melhor. E o vídeo vai ficando por aqui. Quinta-feira tem um último vídeo dessa série. A gente vai falar sobre a grande promessa do Evangelho, o último dedo do Evangelho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Redes sociais do Anderson tá aí na descrição, as minhas também. Eu quero te convidar a viver a maravilhosa promessa do Evangelho junto com a gente. Que Deus te abençoe.